Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será, na verdade, um estudo adicional da lição de número 6 desse trimestre que estudamos durante essa semana, cujo tema foi A Hora do Seu Juízo. O tema ou o texto que nos serviu como base nessa semana, Romanos 13, versos 11 e 12, que diz: E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Nessa semana tivemos a oportunidade de analisar o maior período profético mencionado dentro do contexto bíblico. Um período de 2.300 dias-anos. Apesar dessa profecia não estar contida dentro das 3 mensagens angélicas lá em Apocalipse no capítulo 14, nós encontramos a menção do juízo dentro dessa mensagem. Só relembrando o texto, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, uma das mensagens importantes dentro do contexto da última mensagem de advertência de Cristo Jesus ao nosso planeta é: a hora do juízo chegou. Claro, quando pensamos em juízo, nós temos que tentar encontrar dentro do contexto bíblico um momento onde uma mensagem de juízo é apresentada. E vimos que essa mensagem é apresentada por Daniel, no contexto dos capítulos 8 e 9 do seu próprio livro. E aí encontramos, num contexto de juízo, essa profecia que é a maior profecia de tempo que encontramos no contexto bíblico. 2.300 dias-anos. Dentro desse panorama maior, ou dessa data maior, encontramos cortado dessa data maior uma data menor, 70 semanas, ou 490 anos. Nesse período de 70 semanas, encontramos uma subdivisão das 70 semanas, 69 semanas, e então viria o Messias. O que nós descobrimos que acontece exatamente no ano 27 da nossa era, quando Cristo Jesus começa o seu ministério público. Ele é batizado por João Batista e começa o seu ministério público. No meio da última semana, ou seja, 3 anos e meio depois do início do seu ministério, o Messias seria morto. O que aconteceu no ano 31 com a morte de Cristo Jesus. E depois mais 3 anos e meio, e o período de graça para Israel enquanto nação cessaria. E o que vai acontecer no ano 34 é o apedrejamento de Estevão, e a partir daí uma perseguição feroz contra a igreja, que é movida ali em Jerusalém, começando em Jerusalém, e por causa dessa perseguição, cujo principal algoz da igreja é ninguém menos do que Saulo de Tarso, que mais tarde acabará se convertendo ao cristianismo. Os cristãos que estão ali na Judéia, eles se espalham pelo mundo, e junto com esse afastamento a partir de Jerusalém, o evangelho começa a ser pregado para o mundo gentílico, ou seja, para os não-judeus. E igrejas poderosas, como por exemplo, a igreja de Antioquia da Síria, onde mais tarde Paulo e Barnabé irão desenvolver o seu ministério. Essa igreja vai se tornar uma igreja pujante, uma igreja forte, e a partir dela, as viagens missionárias de Paulo acabarão sendo financiadas, e ele vai pregar o evangelho por toda aquela região da Ásia Menor, plantando igrejas num mundo gentílico, entre pessoas que não são de origem étnica judaica, e vai chegar inclusive até a Europa. O evangelho se expande a partir daí. A partir desse momento encontramos o restante dos 2.300 dias-anos, mais 1.810 anos, que é o que sobra. Esse seria um período que haveria a paciência ainda da parte do Senhor Deus com toda a humanidade, dando graça para que o evangelho chegasse a cada recanto do nosso mundo. No final desse período, chegamos a 1844. Nesse ano especificamente, como vimos na lição de ontem, o Senhor Jesus no santuário celestial, ele deixa de fazer apenas a intercessão pelo ser humano e inicia um processo de julgamento, de juízo. Então, desde Adão até a última pessoa a aceitar Cristo Jesus nesse nosso planeta, o caso de cada um será examinado diante do tribunal celestial, composto pelos anjos de Deus,
pelos representantes do nosso planeta, os 24 anciãos. Já vimos esse quadro na lição da semana passada, e o universo que está observando esse momento. Qual é a ideia? No final desse período, o Senhor Jesus vai se levantar no santuário celestial e dizer: olha, agora eu terminei o julgamento. Nesse momento ele retorna à terra para poder buscar aqueles que se mantiveram fiéis a ele, que mantêm a sua aliança com o Senhor. Até lá, até o final desse período, ainda haverá graça e misericórdia para aqueles que vivem sobre a terra. Mas veja, a partir de 1844, o próximo evento histórico que terá lugar, o céu se desenrolando como um pergaminho e Jesus voltando em poder e glória. Então vivemos num dos tempos mais solenes da história desse mundo. O Senhor Jesus não permitiria que o seu povo passasse por esse momento sem saber o que estava acontecendo no santuário celestial. Por isso essa profecia dos 2.300 dias anos vai culminar com o início do julgamento no céu. Ah, pastor, por que o Senhor Jesus não revelou também a data em que esse juízo vai terminar? Bom, na minha opinião, talvez porque ele sabe como é que nós, seres humanos, somos. Se nós soubéssemos o dia em que o juízo terminaria, a gente ia empurrando com a barriga a vida, esperando que lá naquela data, no futuro, quando tivesse quase terminando o processo de julgamento, aí a gente se entregaria para Jesus. Quando, na verdade, somos chamados para viver uma vida ao lado do Senhor. E como já vimos, a mensagem do juízo não é uma mensagem para nos colocar medo, mas é uma mensagem para nos encher de esperança. Porque se estamos com Cristo Jesus, não temos o que temer. O Senhor Jesus nos declarará justos, não porque o somos, mas porque pelo sangue de Cristo Jesus fomos completamente salvos. E agora nada poderá roubar de nós essa salvação, essa vida eterna. Num tempo tão solene como esse, como devemos viver? O apóstolo Pedro respondeu essa pergunta. Ele diz: que tipo de pessoas devemos ser vivendo nesses dias que antecedem o retorno de Jesus? E ele mesmo responde: devemos viver em santo trato e piedade, aguardando e apressando o dia de Deus, no qual os elementos ardendo se desfarão. E então o Senhor Deus fará novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Tempos solenes são esses. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que me ajudasse não apenas a entender o tempo profético, mas principalmente para viver com comprometimento com Ele, sabendo que muito em breve esse tempo terminará. Você não gostaria de se unir a mim nessa prece? Mas antes de podermos orar por isso, eu te convido a vir comigo para a nossa comunidade de oração para podermos orar por alguns pedidos que foram aqui mencionados. O Antônio Carlos Dável, ele diz: bom dia, irmãos, peço que orem pelo Renê, que está internado. Sua mãe está muito aflita, nós vamos orar por ele. Sim, senhor. A Nelma, ela diz assim: bom dia, orem pelo Vandey e por uma vaga de emprego onde ele possa guardar o sábado. Vamos orar por isso. A Eleonora, ela diz: vamos orar, irmãos, uns pelos outros. A Lise Gomes, ela diz: bom dia, pastor, imploro pelas orações dos meus irmãos e irmãs, pelos meus netos. Vamos orar por isso. Há aqui uma pessoa que diz: meu nome é Socorro Freitas. Sou do Rio Grande do Norte, da cidade de Apodi. Peço oração pela minha família. Estão fora dos caminhos do Senhor. Me ajudem, por favor, em oração. Quero vê-los salvos. Nós vamos orar por eles. O André, ele diz assim: bom dia, povo do Senhor. Vamos estudar a lição da escola sabatina e orar uns pelos outros. Por favor, coloquem os seus pedidos aqui. Olha, muito obrigado, André, aí pelo pedido especial. A Elaine Cristina, ela diz assim: bom dia, pastor, bom dia, povo amado de Deus. Peço suas orações por mim, pelos meus filhos, pela Juliana, pelo Romeu e também pelo meu marido Elison. Que o Espírito Santo de Deus toque as mentes e os corações deles. Nós vamos orar por essas pessoas, por esses irmãos. Obrigado por sabermos o tempo profético no qual estamos, Pai. O tempo em que o julgamento está acontecendo no Santuário Celestial. Ajuda-nos a viver com solenidade esse tempo tão aguardado. Pedimos também que o Senhor ouça os pedidos que aqui fizemos, que responda a cada um deles de acordo com a Tua vontade. Sabemos que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, nada é difícil demais para o Senhor.
Quero orar pelos meus irmãos e irmãs que precisam de saúde, por aqueles que estão vivendo dramas financeiros, por aqueles que precisam de emprego, por aqueles que precisam ver os seus entes queridos sendo tocados por teu Espírito. Por favor, age na vida de cada um de acordo com a tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?